no capítulo 11 de Hebreus, até o verso 40. Hebreus 11, 33 até o 40. Quem sabe do que se trata o capítulo 11 de Hebreus? A fé. É um capítulo inteiro que trata sobre a fé, mas a fé cristã. E nós vamos ver aqui algumas qualidades dessa fé. Quando é que ela se aplica? E para o que ela responde? Então, verso 33 de Hebreus capítulo 11, diz assim: pela fé eles conquistaram reinos, governaram com justiça, receberam promessas, fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta os seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoites, outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Você prestou atenção nessa última parte? Diz a Bíblia que todos os que viveram nos tempos bíblicos, pela fé, antes de nós, a lista é grande, a lista é imensa, começa desde Noé, e aí vai Enoque, aliás, dizendo Abel, começa bem antes, e vai falando de vários outros, e aí vai falando de personagens do Novo Testamento. E chega um ponto que diz, todos eles perseveraram na fé, mas nenhum deles recebeu tudo o que tinha sido prometido. Por quê? Sabe por que não? Por sua causa. Por minha causa. Diz o texto, Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós, eles não chegassem à perfeição. De certa forma, nós somos responsáveis em preservar a fé. Não a nossa só, mas a fé de todos que vieram antes de nós, desde Abel. Não é maravilhoso? Não é só a minha fé que eu sou chamado a preservar e manter. Eu sou chamado a preservar e manter a minha fé porque por causa do fato de que os que vieram antes de mim não obtiveram todas as promessas por minha causa. Para que eu pudesse ser incluído. E para que junto com todos, no dia da glória, eu possa receber tudo o que Deus prometeu. Mas eu queria falar inicialmente para você, nessa manhã, de uma parábola que o Rubem Alves contou de maneira muito brilhante, num livro dele, que se chama Ostra Feliz Não Faz Pérola. E ele fala como é que a pérola é formada dentro da ostra, né? E a pérola, na verdade, é uma reação natural do molusco que vive lá dentro contra qualquer invasor externo, contra qualquer
parasita que tenta entrar e entra de fato, e tenta se alojar e se procriar no interior dela, né? Na ostra. O que a ostra faz? Ela secreta uma substância que cobre aquele invasor, seja areia, seja qualquer outro parasita. E ela, ao secretar esta substância, ela imuniza aquilo que entrou de fora para dentro. Isso, com essa substância que é chamada de nácar, ou é chamada também de madrepérola, essa substância que cobre o invasor vai se cristalizar. Ao se cristalizar, ela imuniza o perigo, ela isola o perigo e forma essa bolotinha rígida que a gente chama de pérola. O que é bonito dessa história, queridos? A ostra, quando é atacada, ela produz algo muito superior à dor que entrou dentro dela. O resultado da dor da ostra é incomparavelmente melhor à dor que lhe foi causada. E quando a gente fala de dor e a nossa reação a ela, acredito que nós temos que aprender essas coisas com a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque no parágrafo que eu li, nesse texto de Hebreus 11, no capítulo que fala sobre a fé, aparecem duas palavras básicas aqui que são antagônicas, que são opostas, que são a palavra sofrimento, de um lado, e a outra palavra esperança. São as duas palavras, ou sofrimento e glória. Duas palavras totalmente opostas. E por que essas palavras estão aqui, no capítulo, justamente, que fala de fé? Porque elas revelam a essência do Evangelho. E qual é, afinal, a essência do Evangelho? O Evangelho fala da chegada, o Evangelho fala do nascimento da esperança num mundo de sofrimento. Um mundo que perdeu todo o sentido, um mundo que perdeu toda a lógica, um mundo que perdeu toda a paz, um mundo que perdeu toda a alegria, um mundo que perdeu toda a razão de ser por causa da queda. Então, nesse mundo machucado, nesse mundo ferido, nesse mundo sem sentido, nasceu a esperança. E Hebreus 11 é um capítulo inteiro dedicado à experiência humana do crer, do ato da fé. Mas Hebreus 11 não fala de uma fé desarticulada da vida. É bonito porque Hebreus não está falando de uma fé mental. Um dos problemas que o Evangelho sofreu ao longo da história cristã, depois da Reforma, foi um movimento chamado Iluminismo. O Iluminismo, muito associado à razão, dizia que só uma coisa que eu posso ver é que, de fato, eu posso crer. O resto, não. Então, tudo que for lógico, compreensível, sim. Mas o que não puder ser aferido pela lógica, ou materialmente, ou concretamente, não. O que nós temos que aprender, queridos, é que o crer nunca é desarticulado da vida. A fé não é uma crença mental. O cristão não é chamado para acreditar certo. Porque acreditar certo, muitas vezes, não resolve os dilemas, as perguntas. Não estou com isso dizendo que a gente pode crer errado. Mas eu estou dizendo que apenas uma fé mental, apenas uma fé lógica, e apenas uma fé conceitual não responde aos dilemas e problemas da nossa vida. Por quê? Porque a condição humana é pática. Lembra de patos? Dor. A condição humana é pática por duas palavras que aconteceram lá em Gênesis. Em dores dará à luz filhos, e no suor do teu rosto ganharás o teu pão. A partir daí, a condição humana é marcada pela patologia. E o crer? O crer é a resposta para a dor. É a resposta para o sofrimento. Porque o sofrimento é uma coisa que paralisa. A fé me faz ir além. A fé me faz superar. A fé me faz transcender. Ir além disso. Ir além da dor. Ir além do sofrimento. E aí eu queria dizer uma coisa clara para você. Pode existir dor sem fé? Eu vou repetir. Pode existir dor sem fé? Alguém pode sofrer e não crer? Sim.
Existe fé sem dor? Não. É possível a dor existir sem fé, mas a fé não existe sem a dor. Porque tem gente que sofre, mas não crê. Mas todo que crê vence a dor. Mas todo que crê supera a dor. E a fé, em relação ao sofrimento, é aquela água que molha a terra seca. A fé, quando é colocada na nossa vida, ela produz revitalização. Ela faz florescer coisas que estavam mortas. Por isso que o salmista diz, né? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo os seus frutos. Alguém se lembra em que ocasião o Salmo 126 foi escrito? Qual é a época histórica? Quando eles voltam da Babilônia, eles escrevem esse salmo. Não é fantástico? Mas eles escrevem isso depois da dor. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria. Então, quem crê, colhe a alegria. Supera a dor. A morte é vencida. E em toda a teologia bíblica, há uma transição sempre do sofrimento para a esperança. De Gênesis até Apocalipse. Há sempre uma transição do sofrimento para a esperança. Adão e Eva estão escondidos lá, acham que vão ser mortos por Deus. Deus diz, não, eu vou enviar o filho da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Esperança. Caim mata Abel. Bom, agora a descendência humana está perdida. Nasce Sete, o terceiro filho. Depois você caminha pela Bíblia e você vai perceber na vida dos patriarcas, José quase morto naquele poço seco, depois vendido para o Egito, aí ele se torna governador, reencontra os irmãos, se perdoam, se abraçam, convivem de novo. E você percorre toda a Bíblia até chegar em Apocalipse. Não haverá mais luto, choro, morte, pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Há sempre uma transição de sofrimento para a esperança. Agora deixa eu falar para você o que é esperança bíblica. A esperança bíblica não é a solução de um problema na hora que eu quero. Não é como muita gente diz. Não é aquela coisa, eu estou com um problema agora e eu tenho esperança que daqui a 2 dias vai ser resolvido. Isso aí é que confunde tantas vezes, né? Falar de esperança por dias melhores não significa necessariamente que os dias melhores vão chegar amanhã cedo. Às vezes, isso pode levar algum tempo. Apocalipse, como eu disse para você, fala desse tempo. Né? Não haverá luto, pranto, lágrima, choro nem dor. Isso aí é dito, porém, depois que João diz assim, eu vi um novo céu. Quando eu vi um novo céu e uma nova terra, eu também vi que lá não há luto, choro, morte, pranto, lágrima, nem dor. Então, queridos, a esperança não é mágica. Esperança é uma coisa chamada garantia da presença de Deus no sofrimento. Através do sofrimento e depois do sofrimento, a garantia da paz. A garantia da colheita. Tudo isso embasado na fé. E fé não é uma crença positivista. Muitos crentes acham que fé é uma crença positivista, que diz assim, basta crer e tudo acontece. Fé bíblica não é isso. Isso é fé do... Como é que chama? Aquele cantor? Isso é fé do que dizia... Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Gilberto Gil. Isto é fé Gilberto Gil. A fé bíblica, queridos, é muito mais uma confiança. Então lembre, quando você pensar em fé bíblica é confiança. Eu creio em Deus, porque eu confio nele. É por isso que eu creio.
Eu creio em Deus porque eu tenho certeza que Ele é poderoso para me guardar de tropeços e me levar em glória para o seu reino celestial. Eu creio em Deus porque eu sei que todos os dias Ele está comigo, apesar e a despeito de. E Hebreus 11 mostra duas categorias de pessoas que exerceram fé. Olha comigo de novo no capítulo 11. O primeiro grupo diz assim: pela fé conquistaram reinos, se tornaram poderosos. Esse é o primeiro grupo que viveu pela fé. Eles conquistaram reinos, eles se tornaram poderosos. E o segundo grupo, no 35. Eles foram torturados, morreram, foram maltratados. Então um grupo, pela fé, conquistaram reinos, se tornaram poderosos. Outro grupo, foram torturados, maltratados e morreram. Qual a diferença entre os dois? Qual é a diferença entre o grupo que pela fé conquistaram reinos, se tornaram poderosos, e os que pela fé foram torturados e morreram? Qual é a diferença? Nenhuma. Porque ambos viveram pela fé. Caso vencessem ou não. Caso fossem vencidos ou não. Todos eles viveram pela fé. E sabe o que diz Hebreus 11, queridos? Todos eles, da fraqueza, tiraram força. É isso que eu gostaria de focar. Da fraqueza, tiraram força. A fraqueza não foi tirada deles, mas da fraqueza eles tiraram força. E o que é que esse capítulo ensina sobre superação de sofrimento? A primeira coisa que ele ensina para nós é o poder da confiança em Deus. O primeiro grupo está dito aqui que eles conquistaram, 3 verbos: conquistaram, governaram e receberam. Isso pode gerar para você, se você ler só essa parte, uma crença equivocada. Qual crença equivocada? É assim: quando tudo vai bem, eu não preciso viver pela fé, porque tudo vai bem. Eu devo ter tido alguma capacidade, eu devo ter tido algum poder na situação e sobre ela. Eu cheguei ao êxito graças àquela estratégia que eu usei, então não precisei da fé para conquistar, governar e receber. Porque às vezes a gente age, queridos, como se Deus fosse uma tábua de salvação para os dias maus. Né? Quando tudo vai bem, ok, eu dou conta do recado. Dias maus eu uso a tábua de salvação chamada Deus. Isso faria de Deus um ídolo. Um ídolo que me ajuda quando as coisas ficam feias. Igualzinho qualquer ídolo de qualquer religião. Mas Jesus não diz que Deus é uma tábua de salvação. Jesus diz que Deus é uma pessoa que nos convida a amá-lo. Não é? Deus é uma pessoa que nos convida a amá-lo. E o que é amar, queridos? Amar é uma caminhada diária. Eu tenho que caminhar com Deus todo dia para desenvolver com Deus um relacionamento. E nesse relacionamento existe uma coisa chamada amizade. E para o amigo eu faço confidências, que eu não faço para qualquer outro. Para o amigo eu conto os meus segredos mais íntimos, que eu não conto para qualquer um. Para o amigo eu expresso todos os meus sentimentos que eu não expresso para qualquer pessoa. Deus é esse amigo. Então, independentemente do que aconteça comigo, eu preciso da fé, porque fé é confiança nesse amigo. Não é uma tábua de salvação. É a confiança nesse amigo. A fé é esse vínculo que me aproxima de Deus para crer que Ele existe e que não só existe, Ele é meu amigo. Então a fé não é o último recurso que eu uso para gritar socorro quando eu já usei todos os outros recursos que eu conhecia. Não. A fé é como aquele sol que me acorda toda manhã
para lembrar uma coisa: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, porque elas se renovam cada manhã. Então deixa eu dizer uma coisa para você: se nós estamos indo bem, se você está indo bem, é por causa da fé, é por causa do amigo. Se você está no mau momento, é para você continuar confiando no amigo. Seja qual for a circunstância, fé é confiança. Às vezes, pela fé, nós recebemos, conquistamos. Às vezes, pela fé, não. Isso não quer dizer que a fé falhou. É preciso a gente parar de colocar categorias para a fé, né? Fé fraca, fé forte, fé grande, fé pequena, fé de mais, fé de menos, né? Fé, queridos, não é poder para fazer acontecer. Não, fé é confiança. Por isso que Jesus falou assim: se a sua fé for desse tamanho do grão de mostarda, tá bom. Sabe por que tá bom? Porque é confiança, não é poder. Você confia em mim? Ah, pouquinho, mas tá bom. Porque não tem esse negócio de confiança: eu confio muito, eu confio demais, eu confio pouco. Eu confio. Ou confia ou não confia. Fé é isso. Ou existe ou não existe. Fala, camarada. A fé não exclui, o que eu quis dizer, a fé não exclui sofrimento. Não é porque eu creio em Jesus que ele me blindou contra todo sofrimento. É isso que eu quis dizer. O sofrimento é condição humana, queridos. Não tem nada a ver com crer ou não crer. Tá? O sofrimento ou a dor é condição de alguém que nasce nesse mundo caído. Só porque nasceu. Nasceu, está exposto. É isso. O erro é a gente achar que só porque eu creio em Cristo, para mim não vai acontecer perda financeira, para mim não vai acontecer perda de pessoas queridas, para mim não vai acontecer lutas. Não, isso é ilusório. A fé cristã é: eu tenho um amigo com quem eu posso contar em toda e qualquer situação. Então, fé não é um poder celestial que faz as coisas chegarem até mim. A fé é a confiança no amigo que me salvou, que me ama, que diz e garante que nunca vai deixar de me amar, aconteça o que acontecer. A segunda coisa que a gente aprende no sofrimento, que Hebreus 11 ensina, é a necessidade da perseverança. Agora vai falar do segundo grupo. O segundo grupo foram torturados, alvo de zombaria, acorrentados em prisões, necessitados, afligidos, maltratados. A descrição desse segundo grupo é diferente da primeira. Na experiência, mas na base não. A base é a fé. Eles também creram em Cristo, viveram pela fé. É uma diferença nos eventos da vida, mas não é uma diferença no ato de crer e confiar. Por quê? Porque quem crê, queridos, vence, mas também perde. Quem crê, recebe, mas também doa. Quem crê se alegra, mas também chora. Jesus não chorou? Então nós temos que desmistificar essa ideia equivocada de fé como alguma coisa que me leva no pico do Everest e eu fico lá em cima o resto da vida. Esperar uma vida que não conhece dor é você estar equivocado quanto à natureza do Evangelho, por um motivo muito simples. O que Jesus diz que a gente tem que ser nesse mundo? Sal da terra? Como que a gente faz isso? Indo na praça da Rua 3 e gritando: creia em Jesus, senão vai para o inferno. É assim? Eu acho que tem um jeito eficaz de comunicar o Evangelho. É olhar aquele que está sentindo dor e dizer: posso ajudar? Esse é o meio mais eficaz de pregar o Evangelho.
E se a gente não tiver a nossa dor, como é que a gente vai entender a dor do outro? E se a gente não se envolver com a dor do outro, como é que a gente pode falar de que crê em evangelho? E se a gente diz que não quer se envolver com a dor do outro, que Jesus é esse que a gente crê? Que se envolveu com a dor e que morreu pelos outros, pela dor que ele sentia dos outros. Então esperar uma vida sem sofrimento, sem dor, é estar na contramão da proposta do Evangelho. Porque a proposta do Evangelho é justamente, eu envio vocês para fazerem o que eu fiz. O que ele fez? Amou, ouviu, escutou, tocou, teve compaixão. É isso. É isso, o Evangelho é isso. E Jesus não poderia se identificar com a dor humana, caso ele não se tornasse humano. Não é? Jamais. Então é porque ele sofreu que ele pode consolar. Fala a verdade. Quando você sofreu algum tipo de coisa, você já deve ter tido essa experiência. Alguém pode ter chegado para você e despejado a Bíblia inteira na sua cabeça. E eu tenho certeza que você ficou com raiva. Porque no fundo você dizia, essa pessoa não sabe, não tem nem mínima ideia do que eu estou passando, ela não passou, ela vem aqui despejar a Bíblia na minha cabeça. De repente se aproximou alguém, colocou a mão no teu ombro e disse, estou aqui, posso orar com você? Só isso. Quem mais te consolou? Aquele que falou 1000 palavras ou aquele que te deu um abraço? Evangelho é isso. Então é porque Jesus sofreu que ele pode consolar. É porque ele chorou que ele pode dar alegria. É porque ele sentiu angústia que ele pode dar paz. Então, queridos, aprenda uma coisa. Pessoas felizes não são aquelas que desconhecem problemas. As pessoas mais felizes que eu conheço, são as que mais apanharam na vida. Incrível, né? As pessoas mais felizes que eu conheço são pessoas cheias de dor. Não é um contrassenso? É para a nossa cultura. No Evangelho, não. As pessoas felizes são aquelas que superaram seus problemas com a fé em Cristo. Elas são felizes a despeito do que aconteceu com elas. Eu não sei se você já ouviu falar do Vitor aqui. Ele é um psiquiatra suíço, já falecido. Ele passou e foi levado para 4 campos, era adolescente. Toda a família dele foi morta. E foi um cara que mais escreveu sobre dor humana e se tornou psiquiatra. 4 campos de concentração. Ele disse assim, quando o momento é bom, desfrute. Quando o momento. E se você não puder transformar o momento, transforme você mesmo. Faz sentido? Quando o momento é bom, desfrute. Quando o momento não é bom, transforme o momento. E se você não pode mudar o momento, mude você mesmo. A promessa de Deus nunca foi de nos dar todas as circunstâncias boas da vida. Não. A promessa que Ele nos dá é, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação. Essa semana eu descobri uma história que me chamou muita atenção, verídica. Eu descobri isso porque nasceu uma igreja nessa época, década de 90, que se tornou uma igreja gigante. Willow Creek, já ouviu falar? Willow Creek. Nossa, é uma igreja gigante nos Estados Unidos. Nunca ouviu falar de Willow Creek? Willow Creek é uma igreja gigante nos Estados Unidos, uma mega igreja com proposta séria, bíblica, reformada. Mas sabe por que ela nasceu? Ela nasceu como resposta a números alarmantes de suicídio. Curioso, né? Eles nasceram com esse objetivo. Dar sentido às pessoas que perderam sentido. Na década de 90, houve um aumento impressionante de suicídios lá na América. Agora, sabe qual era a condição do país em 1990? Economia estável,
juros quase zero, indústria em crescimento em alto vapor. Tudo bem. Estável, grana na mão, dinheiro fácil. E o maior sonho do norte-americano, segundo as pesquisas desta igreja na época, sabe o que é? A única coisa que nos falta agora, já que a gente tem tudo, adivinha? Comprar uma SUV, que começou a ser fabricada naquela época. Chegou aqui muito tempo depois. Sonho de consumo. A única coisa que me falta, dizia o americano, é comprar uma SUV. Compraram a SUV, muitas unidades foram vendidas, muita gente comprou, quase todo mundo comprou. Depois disso, começaram os suicídios. Sabe o que essa igreja descobriu? Por quê? Se a economia está estável, juros zero, indústria em crescimento, você comprou tudo o que queria, inclusive a SUV. Porque quando o último sonho que você tem é alcançado, quando você tem absolutamente tudo o que você quis, resta um vazio na vida. Fica aquela pergunta, e agora? Qual é o sentido de tudo? Aí vem o suicídio. Engraçado, né? A gente fica com aquela crença, o dia que Deus me abençoar e me der tudo, aí a minha vida vai ser uma felicidade. Pode ser que se te der tudo, você vai para o suicídio. Isso é provado. Qual é a diferença da fé cristã, queridos? Ela não dá tudo o que você quer. Mas uma coisa ela dá. Ela dá sentido a tudo na sua vida que deixou de ter sentido. Você chega a um ponto, minha vida perdeu o sentido, quando você crê em Cristo, a sua fé em Cristo dá sentido a tudo que perdeu o sentido. Isso é perseverança. Isso ninguém pode roubar. Nem traça, nem ferrugem, nada. E a última coisa que Hebreus lembra para nós, nessa questão do sofrimento e a fé, é certeza. Diz o texto assim, que eles depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Os dois grupos mencionados, diz sobre eles, tiveram esperança. Pergunta é, onde colocaram sua esperança? Não no presente. No futuro. Não na circunstância. Na eternidade. Não no hoje. Mas no amanhã que nunca acaba. E a Bíblia diz aqui, a ressurreição traz a vida melhor. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Os 4 evangelhos, né? Dos 4 evangelhos, a gente tem 3 evangelhos que são muito parecidos, né? A gente chama de sinóticos. Porque os 3 repetem praticamente o mesmo conteúdo na visão que cada um teve de Jesus e o seu ministério. O de João não é um sinótico, é o 4, porque é diferente de todos os outros. João diz coisa que Mateus não diz, Lucas não falou, nem Mateus, nem Marcos. Ele teve uma outra visão. Por isso que os 4 têm que ser lidos juntos. E quando todos eles falam de vida eterna, vida após a morte, ressurreição, eternidade, João vai falar que eternidade e vida eterna não é uma experiência pós-túmulo. Para João, eternidade não é uma coisa que vem depois que eu morro. João diz que a eternidade já veio. Ele está certo? Ou ele está errado? O que você acha? A eternidade virá ou ela já veio? Muito bem. Tem a vida eterna. Mais do que isso, a eternidade já veio ou não veio? Eu já fui para a eternidade? Não. A não ser que você tenha ido e voltado, né? Nós não fomos para a eternidade. A eternidade já veio até nós? Veio ou não? Quem é que veio da eternidade para a terra? Não foi Jesus? A eternidade já veio.
Jesus diz várias vezes, não digam, o reino de Deus virá, porque o reino de Deus está entre vós. Quando João Batista mandou perguntar, ele estava preso, você é o Messias mesmo, que haveria de vir? A resposta de Jesus para o João Batista foi essa aqui, ó. Vão e digam a João, os cegos enxergam, os coxos andam, os leprosos são curados, os mortos são ressuscitados, aos pobres se anuncia o Evangelho. Jesus fez tudo isso não na eternidade. Jesus fez tudo isso no hoje, não no céu. Ele fez tudo isso na terra. Ele inaugurou o possível na terra do impossível. Ele trouxe o sim a tudo que era não. Ele venceu a morte. E ele inaugurou a vida melhor. Então, quando eu digo que eu creio na ressurreição, eu não estou dizendo só que eu creio que no dia que eu morrer eu vou ressuscitar do túmulo e sair com vida. Eu estou dizendo que quando eu creio na ressurreição, eu creio que a partir de hoje, nada me mata. Nada me mantém morto, ferido, caído, desanimado, desistente, desesperado, paralisado. Nada me para, nem você. Isso é ressurreição. É claro que a gente vai morrer. Mas o poder da ressurreição nos faz superar tudo, absolutamente tudo. A nossa esperança, então, não está depositada na solução de cada problema. A nossa esperança está depositada numa certeza: nós sairemos vitoriosos de todos os problemas. De todos. Nada poderá nos separar do amor de Deus, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Isso é o poder da ressurreição. Isso é a eternidade agora. Então nada irá nos deter, nada irá nos consumir, nada nos derrotar, nada fazer com que paremos de crer. Nada. Isso é a eternidade. É o poder dela aqui. E essa é a esperança da fé. E é isso que levou Paulo a dizer o seguinte: por isso nunca desistimos. Nunca. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado dia após dia. Amém, queridos? Essa é a nossa certeza. E diante disso, lembrando da ostra, nós não estamos imunes a que coisas entrem na nossa vida para nos adoecer, para nos perturbar. Só que Deus deu para a gente uma substância chamada fé, que pode cobrir esses invasores e transformá-los numa pérola. O resultado da dor tem que ser algo bonito. Justamente por causa da fé, que é confiança, que é perseverança e que é certeza. A certeza de que nada irá derrotar, impossibilitar, fazer você desistir. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, obrigado em nome de Jesus, porque a fé que depositamos em Ti é a confiança de que temos um amigo e que esse amigo está conosco todo dia. Não é uma tábua de salvação, não é um remédio milagroso, mas é um amigo companheiro que nos faz superar, vencer, perseverar, triunfar e produzir coisas melhores com tudo aquilo que a vida nos faz. Nós te agradecemos nessa manhã, celebramos o teu nome e a tua pessoa, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe, um bom almoço para você e a família. À noite nós estamos aqui 7h30